Bom, irmãos, hoje eu vou começar a explicar o capítulo 4 do livro de Efésios. E antes, eu quero só fazer uma introdução, antes até mesmo da gente ler. Nós vamos ler a primeira sessão, que vai do verso 1 até o verso 16. Mas antes disso, deixa eu fazer uma recapitulação. O que nós tivemos nos primeiros 3 capítulos? Isso é importante para a gente entrar nessa segunda metade da carta. Porque Paulo, ao elaborar essa carta, ele faz de uma forma tão perfeita, tão harmoniosa, que tudo que a gente vai ver a partir do capítulo 4 são as aplicações práticas do que ele colocou para nós na teoria nos primeiros 3 capítulos. Então, no início, Paulo falou para nós sobre as riquezas insondáveis que nós recebemos em Cristo. Então, esse foi o assunto principal que Paulo tratou do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, no verso 21. O que Paulo falou ali? Sobre as riquezas insondáveis que nós já recebemos em Cristo. Então, imagina por um instante que você já recebeu uma grande soma de riquezas. Você recebeu muitos tesouros de Cristo, em Cristo. Recebeu muitos tesouros. Agora, na segunda metade da carta, a partir do capítulo 4, você pode aí perceber na sua Bíblia, no verso 1, começa com uma conjunção conclusiva, né? Portanto, a expressão, a palavra portanto. O que isso indica para nós? Que a partir de agora, ele vai começar a fazer conclusões a respeito do que ele disse. Então, o que ele disse? Que nós recebemos muitas riquezas em Cristo. Amém? Isso é o que ele disse. Agora, ele começa uma nova sessão onde ele vai fazer conclusões a respeito do que recebemos. Em outras palavras, o que Paulo vai mostrar, e eu também quero mostrar isso aqui para os irmãos, né, ao longo dessas exposições, nessa segunda metade da carta, o que Paulo vai dizer para nós é: as riquezas que nós recebemos em Cristo são essas riquezas, são essas bênçãos que nos capacitam para viver o Evangelho. Então, a capacidade que nós temos para viver o Evangelho não vem de nós. Isso ficou muito claro, por exemplo, quando Paulo, no capítulo 2, fala que o homem, quando ele está no pecado, antes dele conhecer Cristo, ele era o quê? O que Paulo falou no capítulo 2, verso 1? Que esse homem é morto. Ele é um morto. Então, o morto tem alguma capacidade? O morto pode falar, pode ouvir, pode abraçar, pode comer. Um morto? Não, morto está morto. E não pode fazer nada. E não reage a nenhum estímulo. Então, o que Paulo veio falando para nós sobre as bênçãos que nós recebemos, a eleição, a salvação, o Espírito Santo de Deus sobre nós, o selo da marca da promessa, a união com Cristo, a vida que nós recebemos em Cristo. Depois, o fato de nós termos sido feitos famílias de Deus. Então, agora não existe mais o povo gentil e o povo judeu, existe um único povo que é a igreja. Tudo isso, Paulo falou para nós que foram bênçãos que nós já recebemos. Não é bênçãos que a gente vai receber, não. Já recebemos essas bênçãos. E aí agora Paulo vai mostrar para nós, para mim, para você e para os crentes lá de Éfeso, como que essas bênçãos que a gente já recebeu são elas que nos capacitam para viver de modo digno do Evangelho. E essa é uma expressão muito forte que se repete. Viver de modo digno do Evangelho. Essa é uma grande dúvida também que muitas vezes a igreja tem. Como é que se vive de modo digno do Evangelho? E se alguém não vive de modo digno do Evangelho, esse alguém já conheceu o Evangelho? São questões que a gente vê. Poxa, e alguém, o João, o Pedro, o Augusto, ele se diz crente, mas ele não vive de modo digno do Evangelho. Isso, às vezes, dá lugar até a um certo espírito de arrogância. Não sei se você já reparou, porque alguém diz assim, não, mas eu não sou assim, não. Eu vivo de modo digno do Evangelho. Como se essa capacidade, né, esse poder para viver de modo digno do Evangelho viesse de quem? De mim. Então, eu tenho vergonha na cara, já disse isso aqui, né? Porque eu vivo de modo digno. E você? Não, você que não vive, você não tem vergonha na cara. E não é isso que a Bíblia vai mostrar para nós. A Bíblia vai mostrar para nós que é a capacidade que nos põe em movimento para andar de modo digno do Evangelho, para viver
de maneira que agrade a Deus, é uma capacidade que vem da onde? Das riquezas insondáveis que nós já recebemos em Cristo e como essas riquezas nos dão força, nos dão capacidade para viver, então, aquilo que Deus deseja. Paulo vai começar essa segunda parte, então, né, que vai do capítulo 4, capítulo 5, uma sequência de conclusões, de condutas que ele vai pontuar para a igreja. E a primeira dessas condutas é a unidade da igreja. Olha que interessante. Primeira coisa que Paulo vai começar a explicar é como a unidade da igreja é possível. Você já pensou, irmão, como que a igreja é um lugar de gente tão diferente? Olha, a gente teve criações diferentes, a gente tem gostos diferentes, personalidades diferentes, né? Alguém já disse que a igreja é um manicômio, né? Que é cheio de doido. Às vezes parece. Mas eu prefiro pensar que a igreja é mais como um jardim. E aí no jardim você tem cada planta diferente umas das outras, não é assim? Cada planta com a sua beleza, cada planta, né? Cada flor aqui, ó, por exemplo, igual esse arranjo bonito aqui, cada flor com a sua especificidade. E a beleza de um jardim está no quê? Que as plantas sejam todas iguais? É isso, as irmãs aí que tem um jardim bonito em casa. Qual a beleza do jardim? A beleza do jardim está na harmonia entre os diferentes. Não é isso? Essa é a beleza do jardim. E você sabe que Deus é um agricultor, né? Jesus falou isso em João capítulo 15. E não é à toa que na obra da criação ele começa com um jardim, né? Primeira tarefa do homem, cuida do jardim. Você acha que é à toa? Deus é um agricultor por excelência. Juntou diversas flores, cada uma com a sua beleza, cada uma com a sua especificidade no jardim que somos nós. Paulo usa essa expressão, ele diz assim, exalamos um bom perfume de Cristo. O que ele está dizendo? Está nos chamando de flores. Não é isso? Então, eu prefiro essa expressão de que a igreja é, sim, um grande jardim do Senhor. E como estabelecer unidade no meio de tanta diferença? Como? Como é que seria possível juntar tanta gente com tanta história de vida diferente, com tanto gosto, com tanta personalidade diferente, em um único grupo, chamar esse grupo de igreja? E ensinar esse grupo a se juntar como família, como irmãos. Como é que faz isso? Bom, vamos ao texto, que o texto vai explicar para nós. Eu já falei muito, mas vamos lá. Capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Só até aqui. Então, primeiro, eu já falei do que esse texto trata. Ele trata da unidade da igreja. E essa unidade da igreja é estabelecida em 2 momentos. O primeiro momento vai dos versos de 1 a 6. Paulo vai falar para nós sobre o fundamento dessa união, versos de 1 a 6. E depois ele vai falar sobre o propósito dessa união, versos de 7 até o verso 16. Eu vou correr um pouco agora, a partir de agora, vou tentar correr, porque eu quero explorar mais o tempo no final desse sermão, nas aplicações. Tem muita coisa prática aqui para nós e eu quero explorar. Obrigado. E eu quero explorar com os irmãos sobre do que esse texto pode mudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu acho que isso é algo bem importante para nós tirarmos como lição desse texto. Primeira parte, então, o fundamento dessa união. Da onde surge essa união? Paulo, ele começa essa sessão desafiando, então, os crentes para que eles vivam unidos. E a fim de que eles possam manter essa unidade da igreja. Então, a igreja é um lugar, sim, de pessoas diferentes, mas é preciso zelar pela unidade dessa igreja. E como é que isso é possível? Como é que isso seria possível, manter a unidade da igreja? Eles precisariam, obviamente, se esforçar para manter essa unidade. Agora, Paulo dá uma indicação para eles, como seria possível manter a unidade da igreja. Paulo coloca para eles 5 princípios. 5 princípios que poderiam ajudar. A gente podia, só aqui de manhã, passar a manhã inteira só falando desses 5 princípios, mas não é esse o objetivo hoje, mas é apenas mostrar que são esses princípios que movem a igreja na direção da unidade. E esses princípios são frutos do Espírito na igreja, do Espírito Santo na igreja. Então veja aí, onde é que estão os princípios? O verso 2. Diz assim, com toda humildade. Então, humildade é um princípio na igreja. Ter humildade é um princípio que zela pela unidade da igreja. Imagina se todos, ao contrário de serem humildes, se mostrassem arrogantes, soberbos, vaidosos. Haveria unidade na igreja? De forma nenhuma, né? É bem óbvio isso. Então, veja, todos os princípios são bem práticos. São atitudes. Não é só o discurso, é atitude. Então, humildade. Depois ele fala, e mansidão. Ou seja, a igreja é um lugar de gente mansa, ou de gente que foi amansada pelo Espírito Santo. Pastor, estou sendo amansado. Glória a Deus, irmão, porque a igreja não é um lugar de gente para ficar brigando, gente briguenta, gente que está o tempo todo, chateado com alguma coisa. Enfim, existem pessoas que, com o passar do tempo, vão adquirindo um temperamento, um comportamento de insatisfeitos crônicos. A pessoa está insatisfeito com tudo, com o ventilador, com a luz, com o vento, enfim, com tudo, com o banco, com a água, com tudo. Igreja é um lugar de gente mansa, gente. Ou gente precisa ser amansada pelo Espírito Santo. Outro princípio, paciência. Ele diz no verso 2, com paciência. Porque alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Então a igreja é um lugar de paciência, porque senão a gente sai correndo e deixa um monte de gente para trás. Então a igreja é um lugar que a gente tem que ter paciência com o progresso, com o avanço dos irmãos. Entender que cada um está vivendo o seu processo. Cada um está vivendo o seu tratamento com o Espírito Santo. Nós não estamos em momentos iguais, idênticos no mesmo processo. Há alguns que nesse processo já caminham há mais tempo, há outros há menos tempo. Há uns que o processo, mesmo com menos tempo, é mais avançado. E há outros, com muito tempo, o processo é menos avançado. E está todo mundo aqui, faz parte da mesma igreja. O que mais? Suportando uns aos outros em amor. Suportar alguém é difícil. Ainda mais quando essa pessoa é muito diferente de mim. Mas aí a igreja é esse lugar onde nós somos treinados a suportar os diferentes. Por entender que o mesmo Deus que ama a mim, ama o meu irmão nas suas diferenças.
Então, a igreja é esse lugar. Agora, veja só, interessante, né? Porque Paulo usou o capítulo 3 para falar que nós somos uma família. E não é assim na sua família? Sua família tem seus irmãos lá, cada um é diferente um dos outros. Eu tenho 2 irmãos, a gente é completamente diferente, os 3, mas da família a gente não aprende a se suportar em amor. Igreja é família no Senhor. Igreja é família no Senhor. Então, assim como você, na sua família, aprende a suportar as diferenças entre vocês, por quê? O que você suporta? Pô, pastor, a gente é irmão, né? Poxa, a gente se ama. Então, igreja é assim também. Igreja é esse lugar. Eu só estou no verso 2. Jesus me ajuda. Né? Bom, o que mais ele diz? Procurando cuidadosamente. Olha o zelo de Paulo pela igreja. Cuidadosamente manter o quê? A unidade. Olha que Paulo usou a palavra unidade. Eu vou explicar isso na segunda parte desse texto. Paulo não usou a palavra uniformidade. Exemplo, pastor, um quartel, todos os soldados perfilados, uniforme impecável, mesma tonalidade de cor, bota engraxada, boina perfeita, ali há uniformidade. Paulo não está falando que a igreja é um lugar de uniformidade. Paulo está falando que a igreja é um lugar de unidade. A qualidade de unidos, é daí que vem a etimologia da palavra, de união. Então não quer dizer que nós somos iguais, mas quer dizer que nós permanecemos unidos. Igreja é isso. E ele fala manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz, para que essa convivência seja uma convivência pacífica. Agora a gente aprende lá em Gálatas capítulo 6 que a paz é um fruto de quem? Do Espírito Santo, percebe? Então tudo o que acontece na igreja vem porque as riquezas insondáveis que nós já recebemos em Cristo Jesus é aquilo que nos capacita para quê? Para ser humilde como Jesus é humilde, para ser manso como ele foi manso, para ser paciente como ele foi paciente, para suportar uns aos outros como ele suportou. Cristo suporta uma pessoa igual a mim. Sou chato toda a vida. Cabeça dura, difícil de lidar beça. Aí Cristo suporta a mim. Aí eu não quero compreender que Cristo também suporta o meu irmão, que é diferente de mim. Interessante, né? A gente quer que Cristo tenha tanta capacidade em ter suportado a nós. E aí, na igreja, eu falo assim, agora você tem que suportar o seu irmão. Basta o discípulo ser como o seu mestre. E é isso que você tem que ser. É isso. É isso. Suportar uns aos outros em amor. Por quê? Pelo vínculo da paz, na disposição de conservar o vínculo. Porque, irmão, se eu não tiver essa disposição em conservar o vínculo, eu facilmente rompo os meus relacionamentos, sim ou não? Facilmente os relacionamentos são quebrados se eu não me colocar na disposição de manter o vínculo. Às vezes basta uma palavra mal colocada ou uma conversa que não é verdadeira. Basta uma fala sem o zelo do cuidado. Basta isso. E às vezes o vínculo se rompe. Obviamente também que há pessoas onde o vínculo é muito sensível. Aí você tem que ter paciência, aí você tem que suportar. Mas ele está dizendo, olha, o vínculo, precisa haver uma disposição para isso. Uma disposição para esse vínculo. Porque senão esse vínculo se rompe. Então, igreja é isso. Se a gente deixar levar, a paz se transforma em guerra sim, ó. Da noite. Aqui não. Aqui é só um povo abençoado. Isso não acontece em Congonhas. Acontece por aí. Outros lugares, né? Aqui não. Graças a Deus, por quem está vendo aí no YouTube, está vendo aqui, ó. Acontece isso não. Aqui o povo é abençoado. Amém. Mas por aí, né? Há lugar, ouvi dizer, né? Eu não aguento quando alguém começa a falar assim, não, ouvi dizer. Não. Então, mas é assim, é nessa disposição do vínculo da paz.
Porque senão, irmãos, a gente se deixa levar pelo ímpeto, pelo nervosismo, pelo afã do temperamento, das vontades próprias, e aí acaba esquecendo que na igreja o que deve prevalecer não é o que eu penso sobre ela, mas é o que Deus pensa sobre ela. Né? É o que Deus pensa sobre ela. Então, outro fator importante que é mencionado aqui no texto, ainda nessa primeira parte, por Paulo, é que esse vínculo, essa unidade da igreja também é mantida sobre verdades fundamentais da fé. Isso é muito interessante da gente ver também. Olha só, a partir do verso 4, ele diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e está em todos. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma lista sobre verdades fundamentais da fé cristã. Verdades fundamentais da fé cristã. Porque, irmãos, entenda aqui, ó, essa unidade da igreja, a unidade vivida pela igreja, é uma unidade vivida baseada na verdade, não na mentira. Não são as mentiras, ou um conjunto de mentiras, ou de histórias, ou de fábulas, que promovem a unidade na igreja, não. A unidade da igreja deve ser fundamentada na verdade. Verdade. A gente, quando fala de unidade na igreja, não está dizendo de você ser falso. Entende? Porque há situações onde a paz é mantida baseada em uma mentira. Eu não quero brigar com você, e aí você fala de uma situação para mim, e eu sei que aquilo é errado, e eu me nego a dizer a você a verdade, mesmo sendo seu irmão em Cristo, e sabendo pela palavra de Deus que o que você está dizendo está errado, e aí eu me nego. Essa nossa paz, essa nossa unidade, ela está baseada numa verdade ou numa mentira? Uma mentira. É uma falsa paz. É uma paz hipócrita. E no mundo, por causa do convívio social, o que nós aprendemos desde pequeno? Bom, no trato social, coloque uma máscara. Para que no trato social você seja aceito. E quem disser que não, irmão, está mentindo. Porque é assim o tempo todo, desde que a gente é criança. Você vê isso. E aí, desde pequena, aquilo começa a bugar a mente de uma criança. Porque ela está vendo assim, poxa, mas papai falou isso, lá fora ele fez assim. O que é verdade? Qual desses é o meu pai? Aí, quando a gente vem para a igreja, no meio do povo de Deus, a gente começa a entender que a nossa unidade precisa ser fundada na verdade. Agora, tem um detalhe importante nisso aqui que eu vou falar mais à frente, na segunda parte desse texto. Que ele vai falar assim, é uma verdade que ela é seguida em... Quem lembra que a gente leu? A verdade seguida em... Não lembra? Então, ó, vê aí ó, no verso 15. Como é que a gente deve seguir a verdade? Em amor. Então, há uma diferença. Porque tem aquela pessoa que vai dizer assim, não, mas eu prefiro ser verdadeiro. Goste quem não gostar. Você não está seguindo a verdade em amor. E normalmente quem é super sincero assim, não gosta quando uma outra pessoa também é super sincera com ela. Então essa história do super sincero, não é porque eu sou muito sincero. Isso vai te causar prejuízo lá na frente. Você vai se dar mal com isso. O dia que alguém cismar de ser assim, super sincero com você também vai doer. Então, existe uma forma da gente falar a verdade, e o que Paulo está dizendo à igreja, olha, a unidade é pautada na verdade, mas essa verdade é vivida em... Diga bem forte, em amor. Então, para nós não basta só a verdade. Para nós tem que ser a verdade e tem que ser em amor. É isso. Porque, do contrário, se a gente pega a verdade, eu vou adiantar aqui a explicação do versículo 15, já agora para poder ligar ao fundamento. Vamos lá. Por que tem que ter a verdade e tem que ter o amor? Porque se for só a verdade sem o amor, a gente cai no que os fariseus caíram, no legalismo religioso. Está errado, está certo, está errado, tem que fazer isso, é isso. A gente cai no legalismo.
Se a gente se apega só à verdade. E se a gente se apega só ao amor, a gente cai no outro erro dessa conversa, que é o liberalismo. Então, por amor, a gente compromete o quê? A verdade. Não, não é bem assim não, sabe? Olha, Deus é amor, Deus vai entender, Jesus é um cara legal, ele vai te compreender. E isso também é mentira. Percebe? Então, para a gente não cair no liberalismo teológico, de achar que não é bem assim, você pode viver sem obedecer às Escrituras, você pode dar um jeitinho, sabe? Para que a Escritura se enquadre com a sua vida. E para a gente não cair num legalismo fariseu, religioso, a gente precisa zelar para que a verdade ela seja em amor. E aí a gente permanece na linha. Então eu vou dizer a verdade, meu irmão, mas eu vou dizer com amor. Já dei um exemplo aqui uma vez, né? Quando uma pessoa vem corrigir a outra, e essa pessoa é alguém que demonstradamente já provou, né? Já demonstrou o amor, a pessoa aceita. É assim ou não é? Pense em alguém que você tem certeza que te ama. Certeza. Se essa pessoa viesse dizer para você uma coisa que você não ia agradar muito, você não ia aceitar? É só pensar na pessoa que você, assim, ó, se ela disser alguma coisa agora, se ela ligar e falar assim, ó, vem para cá agora, estou precisando de você. Você sairia daqui agora, sem explicação, e iria ao encontro dela. Essa pessoa que você pensou, se repreendesse você, você aceitaria. Não é assim? Porque essa pessoa, para você fazer isso, é alguém que provavelmente na sua vida já demonstrou que ama você. Então você aceitaria a verdade, mesmo que você não gostasse. Da boca dela você aceitaria isso. Você pode até, de repente, como é que eu vou dizer, se defender, se tentar uma justificativa, porque a gente é assim, ser humano é assim. A gente fica na defensiva quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta. Mas por ter sido essa pessoa, você pelo menos iria pensar no caso. Estou certo ou não? Porque já demonstrou amor. Entende? Então na igreja também é assim. A unidade que se mantém à disposição do vínculo da paz são baseadas em verdade, que existe só um corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, existe só um Espírito, que é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que há uma só esperança. Qual é essa esperança que a igreja tem? Na volta do Senhor Jesus. Quando Cristo voltar, essa é a nossa esperança. Nossa esperança não é para essa vida, nossa esperança não é para esse mundo, nossa esperança não é alguma coisa que esse mundo possa nos oferecer. A nossa esperança está em Cristo Jesus e na volta, no seu reino glorioso. Essa esperança que a igreja carrega, essa esperança que eu carrego, que você também carrega. Então, por isso nós temos uma só esperança na igreja, de que Cristo voltará para julgar as nações, para estabelecer o seu reino, aonde enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, toda a dor, todo o pranto. Essa é a esperança da igreja. Um só Senhor, que é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é quem é o cabeça da igreja. Paulo fala, ele é o cabeça da igreja, então ele dá a direção, ele dá a condução. É Cristo. Então, na igreja não existe dono da igreja. Se existe dono, esse dono é Jesus. Apenas ele é o dono da igreja. Não é o pastor da igreja, não. O pastor não é dono de igreja, não. O pastor não pode dizer, não, essa ovelha aqui é de você. Esse povo aqui é o seu, né? Igual vocês viram aí na internet essa semana, infelizmente. O pastor ele se apropriando do rebanho. Não, o pastor não é dono da igreja, não. O dono da igreja é Jesus, ele é o único Senhor da igreja. E a ele que todos nós devemos nos submeter. Ele diz, uma só fé, essa fé em Cristo. A fé salvadora em Cristo Jesus, a fé de que nos leva a Cristo para a salvação, um só batismo, e esse batismo é o batismo com o Espírito Santo. Há um só batismo na igreja mesmo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é quando você ouviu a mensagem do Evangelho e seu coração se abriu e o Espírito Santo de Deus selou você. Isso Paulo falou lá no capítulo 1, verso 13, se depois você quiser olhar com mais atenção em casa. E há um só Deus e Pai, e olha o que ele diz nesse verso, um só Deus e Pai, e ele fala assim, que é sobre todos, por todos, ou seja, cuida de todos, e está onde? Em todos. Poxa, está até naquele irmão que é muito diferente de mim? Está também. Está em todos. É isso que ele está dizendo, e isso é interessante, porque lá no capítulo 2, verso 19, Paulo disse assim,
Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus. Aí agora ele vira e fala assim, nós somos membros da família e existe um único Pai, e esse Pai é Deus. E Ele é sobre todos nós. Sobre todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, hoje na explicação eu vou ficar só nessa primeira sessão. Domingo que vem a gente continua do 7 até o 16. A segunda metade, quando Paulo vai falar sobre o propósito dessa unidade. O propósito dessa unidade, aí eu vou investir mais tempo na explicação também do texto. Qual é a grande ideia, então, para nós, já aqui, já nessa primeira sessão, a gente pode ver que a unidade desfrutada pela igreja, ela está fundamentada nas verdades do Evangelho. A unidade da igreja está fundamentada nas verdades do Evangelho. E a resposta que esse texto deseja de nós é que é nosso dever manter e conservar a unidade da igreja que nos foi dada por intermédio de Cristo. Então, por intermédio de Cristo, nós recebemos a unidade da igreja. E agora um povo tão diferente pode falar que é uma família só, a família de Deus. Mas é nosso dever manter e zelar por essa unidade. Como é que a gente faz isso, pastor? Sendo manso, sendo humilde, suportando uns aos outros em amor, zelando pelo vínculo da paz, zelando pelas verdades espirituais. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Vou dar um exemplo prático disso aqui. Às vezes, quando eu vou preparar um sermão, e aquele sermão é duro, é uma exortação mesmo, os irmãos sabem que eu vou pregando na sequência, e às vezes chega no momento do texto que é uma exortação dura para a igreja. E aí eu fico preocupado com vocês. De verdade, fico preocupado. Falo assim, nossa, os irmãos vão achar que o pastor está batendo em todo mundo e tal, está com raiva. E não é isso. A gente está caminhando no texto. Chegou o momento da exortação, a gente vai pregar o quê? Não vamos mentir, vamos falar a verdade do que o texto está dizendo. Mas aí, eu chego ali na porta, ou durante a semana, eu recebo uma mensagem de algum irmão, e aí o irmão fala assim, pastor, aquele texto que o senhor falou no domingo, poxa, como isso tocou meu coração. Como isso, poxa, aconteceu isso, e esse resultado, e aí aquilo é um bálsamo para a minha alma de dizer assim, tá vendo? O vínculo da paz fundamentado na verdade que é a palavra. Se a gente zelar por isso, então Deus zela pela unidade da igreja. Outra questão prática. A unidade da igreja é estabelecida por meio de Cristo, fundamentada nas verdades contidas na palavra de Deus, e de qualquer outra maneira que nós tentássemos promover essa unidade, se a gente tentasse dar um jeitinho para manter essa unidade, ela seria superficial ou hipócrita. Ela não seria uma unidade verdadeira. Ou superficial, ou ela seria hipócrita. O que definitivamente não agradaria a Deus. Deu para entender isso, claro, hoje aqui? Se a gente tentar fazer um jeitinho para ter essa unidade, que não seja pela verdade da palavra, certamente ela não vai durar muito tempo. A unidade não significa uniformidade. Embora estejamos ligados por meio de Cristo, a igreja pode celebrar com alegria a diferença entre seus membros, pela compreensão de que cada parte atua com seus dons. Vou falar disso aqui mais no próximo sermão. O crescimento da igreja é como esse crescimento onde onde a igreja é um jardim, e Deus, quem cultiva esse jardim, celebra a beleza desse jardim, em que espécies tão diferentes encontrem harmonia. Então Deus celebra a unidade da igreja, quando Deus vê a igreja como esse jardim diferente, mas que existe harmonia. E assim também Deus se alegra ao ver isso, ao ver o seu povo vivendo em harmonia, apesar das suas diferenças. Por entender o quê? Que nós temos uma convergência, e essa é a última aplicação que eu quero propor aos irmãos. As nossas convergências, elas são e precisam ser maiores do que as nossas divergências. Então, aquilo que nós acreditamos como verdade à luz da palavra deve sempre ser maior do que aquilo que a gente diverge de opinião. Então, por exemplo, a gente diverge de time, de futebol, um exemplo. Ridículo, mas é um exemplo. Eu torço para o Vasco. Só Jesus, né?
Enfim, mas tá lá, eu torço pro Vasco, né? Que Deus que Deus tome conta. Aí você torce pro Atlético. Aí alguém disse assim, pastor, você tem que escolher um, o Atlético ou o Cruzeiro. Eu falei, bom, se eu escolher o Atlético, eu agrado uma metade da igreja. Vê que eu falei aqui por causa da sua casa, né? Aí escolher o Cruzeiro, agrada a outra metade da igreja, né? Mais ou menos, né? Aí você vai escolher o quê? Não, a gente pode diferir, por que isso? Porque isso é uma divergência, mas é uma divergência menor. Tô rindo assim pra gente descontrair, para ficar leve. A gente pode divergir sobre outras coisas aí, que aí o negócio fica mais acirrado. Tem uns que vão escolher um político X, o outro vai escolher o político Y. A gente pode divergir sobre isso? Pode, é claro que pode. Essa é uma divergência o quê? Menor. É uma divergência que não precisa atrapalhar a nossa unidade. Deu para entender? Porque apesar dessa divergência, ela é uma divergência menor, como um time de futebol, seu político favorito, sua cor favorita, são divergências menores, nós temos uma convergência que é maior. E essa convergência se chama Cristo, que é o cabeça da igreja. É nele que o corpo se encontra, converge, com todas as suas diferenças, com todos os seus membros, mas se converge de forma perfeita e harmônica, em Cristo. Então, se Cristo continuar sendo a nossa convergência, irmão, a gente pode discordar sobre a cor do banco. Eu acho que o banco devia ser verde. O outro, eu acho que o branco devia ser, sei lá, laranja. Tudo bem, isso é uma divergência menor. A gente pode viver com isso, não pode? Claro que pode. Percebe, irmãos, como é que às vezes a gente pega as divergências e superdimensiona elas. E o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que apesar de não ser divergência, apesar de quem você vai votar no domingo que vem, né? Apesar de quem é que vai ganhar, seja quem for, essas divergências sempre serão menores quando a gente está falando da igreja, porque a igreja tem uma convergência que é muito maior e superior, que é a convergência da palavra de Deus. Que é a convergência de viver em Cristo, unidos em Cristo. Então, aquilo que nos une deve ser infinitamente maior e superior a tudo aquilo que nos separa. Afinal de contas, a igreja é essa união de pessoas tão diferentes, com suas histórias de vida, personalidades, temperamentos, gostos, preferências, mas ainda assim são salvos pelo mesmo Senhor e resgatados pelo mesmo sacrifício na cruz. Então, a igreja é esse lugar onde a reunião dessas pessoas é possível. Por quê? Porque cada uma delas foi resgatada pelo mesmo Cristo que morreu naquela cruz. Amém? Que Deus, então, nos abençoe com a sua palavra. Que Deus nos abençoe como igreja, a que possamos permanecer unidos na fé, com uma unidade pautada pelas verdades e por uma unidade praticada por princípios claros da palavra de Deus, mansidão, humildade, suportar um ao outro em amor, zelar pelo vínculo da paz, sejam princípios norteadores no trato que a gente tem uns com os outros, para que haja sempre unidade na sua igreja. Esse é o primeiro desafio. Paulo ainda vai fazer uma lista maior de alguns desafios para nós, de acordo com essa carta. Mas cada um desses desafios, irmãos, é perfeitamente possível de ser concluído pelo Espírito Santo de Deus que atua em nós. Amém? Vamos orar.